Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja inundando os nossos corações. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 126, que diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos de alegria. E então se dizia às nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com alegria colherão com cânticos de alegria, e aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Vamos orar? Pai Santo, Todo-Poderoso, nós queremos te render graças por esse dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos te suplicar por essa pequena porção da tua palavra, que tu possa estar falando a cada coração, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Minha infância foi marcada por muitas coisas, muitas experiências positivas. E essa semana eu estava lembrando de um desenho animado que eu assistia, que eu gostava muito dos desenhos da Hanna-Barbera, que tinha um desenho especial que era do Lip e do Hard, que tinha um leão muito bem humorado que tinha por amigo uma hiena que era totalmente pessimista. Ao contrário de que todos esperavam, ao invés daquela hiena ser sorridente, daquela hiena ser alegre, ela vivia numa profunda amargura, ela vivia numa profunda tristeza, e de longe ele era conhecido porque ele vivia dizendo: ó vida, ó dia, ó azar, ó tristeza. Assim como no Salmo de número 85, que é um cântico de gratidão ao exilado, da mesma maneira é o Salmo de número 126, que é uma canção de gratidão por aquilo que Deus havia feito no povo de Israel, que havia libertado eles do cativeiro babilônico. Após 70 anos de exílio, eles estavam, enfim, retornando para suas casas. É interessante que o seu conteúdo traz uma mensagem de restauração e libertação. E mensagem essa de restauração e libertação não somente para aquelas pessoas daqueles dias, mas para nós também, que mesmo a minha infância, já fazendo alguns anos que ficou para trás, ainda eu encontro muitas pessoas que estão exilados de Deus hoje. Pessoas que vivem no cativeiro da tristeza. Pessoas que vivem amarguradas, pessoas que vivem tristes, pessoas que não têm motivos para sorrir, pessoas que não conseguem encontrar a alegria em nada na sua vida. É como o autor do Novo Testamento comentado da Bíblia Nova Vida, o Moitier, melhor dizendo, ele disse que a alegria parece morar no passado, porque o presente é feito de lágrimas. Tantas e tantas pessoas vivem no saudosismo. Ah, mas tempo bom era o meu tempo de infância, tempo bom era o meu tempo de solteiro, tempo bom era o meu tempo na outra igreja,
tempo bom era no meu outro emprego e assim por diante. E é interessante que quando nós olhamos para o Salmo 126, nós entendemos que nós precisamos ter uma atitude de gratidão. Nós precisamos ter uma atitude de gratidão para com Deus, para que Deus possa estar agindo nas nossas vidas e promovendo assim uma restauração e uma libertação do cativeiro que muitas pessoas vivem aprisionados no cativeiro da tristeza. Existem pelo menos 3 atitudes que o Salmo 126 nos ensina que nós podemos usar e aprender muito bem nas nossas vidas, que nós estaremos vendo agora. A primeira atitude que o texto nos mostra claramente é o reconhecimento. Versículo 1 diz assim, que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. É interessante que o salmista ele não disse, quando o imperador Ciro trouxe de volta os cativos a Sião. Ou ele poderia muito bem estar dizendo, quando Esdras, Zorobabel trouxeram de volta os cativos a Sião. Mas não. Ele deu o merecido reconhecimento à pessoa de Deus. Pois ele disse que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. É interessante que com essas palavras o salmista ele estava reconhecendo que é Deus quem realiza os seus feitos nas nossas vidas. Com isso ele está expressando que todas as coisas que acontecem na nossa vida, quer você queira, quer não, quer você creia, quer não, acontece devido à mão de Deus. Pois o próprio Senhor Jesus ele nos ensinou em João capítulo 15, versículo 5, ele dizendo que sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada se não for pela mão de Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus ele nos orienta que se você tiver um projeto para o seu futuro, você diga assim, que se Deus quiser, isso irá acontecer. Porque tudo só ocorre segundo a vontade de Deus. Por isso que Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz que vem de Deus tanto o querer quanto realizar. Quando nós reconhecemos tudo isso, quando nós entendemos que é Deus que está no controle da história, quando nós entendemos que é Deus que trabalha em nossas vidas, quando nós compreendemos Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós começamos a olhar a vida de uma maneira diferente. E o sentimento que começa a brotar no nosso coração é a segunda atitude que nós podemos ter quando lemos esse salmo, que é a atitude de gratidão. Se a primeira atitude é reconhecimento, reconhecendo que tudo vem da mão de Deus, a segunda atitude é gratidão. Versículos 2 e 3 do texto que nós lemos diz que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria.
Vocês percebem a dinâmica desse texto? Que aquele povo em caravana voltando para o seu lar, eles estavam tão felizes, eles estavam muito mais felizes do que numa final de campeonato, quando o seu time é vencedor. Eles estavam muito mais felizes do que numa final de Copa do Mundo, em que o seu país sai vitorioso. Eles estavam muito mais felizes do que se você recebesse uma promoção no seu emprego, porque aquele povo, eles estavam saindo da escravidão para a liberdade. E isso era motivo de riso, isso era motivo de festa, isso era motivo de louvores, deles cantarem canções em exaltação a Deus. E é interessante que por onde eles passavam, a alegria deles era contagiosa. Era tão contagiosa que no versículo 2 diz que então se dizia às nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. É interessante que muitas pessoas, quando vê o outro muito alegre, falam: mas será que você viu um passarinho azul? Imagine toda a nação de Israel, eles estavam como se tivesse visto o passarinho azul. Todos contentes, alegres, transbordantes de alegria, que as pessoas olhavam e falavam: olha, ali caminha um povo feliz. Aí surge a primeira pergunta: quando as pessoas olham para você no seu trabalho, diz: aí vai uma pessoa feliz? Quando as pessoas olham para você no seu bairro, na sua vizinhança, falam: olha, essa pessoa pertence a um povo feliz? Essa pessoa é uma pessoa abençoada, que está transbordando alegria? Ou será que você é mais um que está aprisionado no passado e está lá murmurando: ó vida, ó dia, ó tristeza, ó azar? Já isso não acontecia com o povo de Israel, porque eles exclamavam em alta voz: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos cheios de alegrias. É interessante que eles faziam questão de falar a plenos pulmões o que Deus estava fazendo na vida deles. Por quê? Porque com o reconhecimento, a atitude natural é a gratidão e gratidão ao Senhor. Porque o Deus que restaura a nossa verdadeira alegria é esse Deus que tem cuidado de nós. Veja o que diz Isaías capítulo 61, versículo 10, que diz assim: eu me alegro muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me cobriu com vestes de salvação, e Ele me envolveu com um manto de retidão, como um noivo que se enfeita com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Deus, Ele não desampara os seus, e quando somos gratos com isso, Ele faz a obra, e faz para que todos vejam e glorifiquem o nome de Deus. Jó capítulo 8, versículos 20 e 21, Bildade, ele deu o seguinte conselho para Jó, quando Jó estava passando por aquele tormento daquela enfermidade, que ele disse o seguinte: que certamente Deus, ele não rejeita o reto, e não toma pela mão os malfeitores. Ele ainda encherá de riso a tua boca, e os teus lábios de alegria. Em outras palavras, Bildade estava falando: mesmo que você está passando por um momento difícil, espere no Senhor, que certamente Ele encherá os seus lábios de alegria, porque a nossa providência
o cuidado, a restauração e a plena libertação, ela vem da mão de Deus. E por isso nós precisamos crer e ser gratos por isso. Se o primeiro sentimento é o reconhecimento, o segundo é a gratidão, o terceiro é a alegria no servir. Versículos de 4 a 6 nos mostram muito bem isso, que apresenta Deus como aquele Deus que provê. Versículo 4, o salmista diz: restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. É interessante que o deserto do Negueb, as planícies do Negueb, acontece um fato muito interessante, que durante uma época do ano é um lugar árido, seco, aparentemente sem vida. Mas no final do inverno, no início da primavera, quando as colinas, as montanhas, a neve do alto da montanha começa a descongelar e descer, aquele vale que parecia um deserto, ele recebe um rio caudaloso ali e que traz toda a vida. É como se trouxesse um avivamento, uma renovação para aquele local, que dentro de poucos dias aquele local árido se torna um lindo jardim. E é interessante que assim Deus faz nas nossas vidas. Ele restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb faz com aquele lugar. Um lugar árido, aparentemente triste, se torna num lindo jardim. Versos 5 e 6 diz que os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria, e aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, está dizendo que a obra nem sempre é fácil, voltará com cânticos de alegria e trazendo consigo os seus feixes. Deus está dizendo Deus está dizendo nesse texto que a colheita é garantida, pois você não colherá nada diferente do que você tem semeado na sua vida. Nós precisamos ter a necessidade de nos esforçar para colher bons frutos, porque se nós plantamos bons frutos, nós teremos uma boa colheita. Pois quando nós colhemos bons frutos, Deus renova a nossa fé, Ele renova a nossa força, Ele renova a nossa alegria através das nossas atitudes. É interessante quando eu olho lá para Lucas capítulo 10, versículo 17, que quando Jesus envia aqueles 70 homens para pregar o Evangelho, o texto diz que eles voltaram cheios de alegria, contando as boas novas que Deus fez através da vida deles. Eu quero terminar citando dois textos bem conhecidos dos amados, que é Romanos capítulo 8, versículo 18, que o apóstolo Paulo diz: que eu tenho por certo que as aflições do presente momento não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Talvez você não esteja vivendo dias tão alegres, talvez você não esteja vivendo dias tão felizes, mas com toda a autoridade que a palavra de Deus nos dá, creia que dias melhores virão. Segundo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: porque assim como está escrito, que as coisas que o olho não viu, e nem o ouvido ouviu, e nem jamais passou pelo coração do homem, é o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem o melhor para você, meu amado. Basta você crer. Basta você se colocar à disposição de Deus
como um instrumento, e um instrumento muito bem afinado nas mãos do Senhor. Permita que Deus trabalhe em sua vida. E assim como o salmista exclamou, você possa estar exclamando também: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pelas nossas vidas. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado. Queremos colocar diante de ti, ó Pai, todos aqueles que estão passando por enfermidade, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja protegendo e liberando cura na vida dos nossos amados. Ó Pai Santo, nós queremos te suplicar, ó Pai, por aqueles que estão desanimados, que o Senhor esteja fortalecendo, trazendo libertação para aqueles que estão no cativeiro da amargura e da tristeza. Ó Pai Santo, encha os seus lábios com cânticos de alegria. Pai Santo, que eles possam reconhecer a grandeza do Senhor. Ó Deus eterno, abençoe todos os profissionais da área da saúde. Abençoe, ó Pai, todas as autoridades civis e militares, ó Pai. Abençoe todos aqueles, ó Pai, que têm trabalhado para que o nosso país permaneça em pé. Ó Pai Santo, visita aqueles corações enlutados também. Traga um conforto necessário para as famílias que precisam, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Declaramos nessa hora que a sua graça é suficiente para nós e por isso estamos cheios de alegria. Cuida de nós, ó Pai. Abençoe todos os missionários na face da terra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe e tenha um ótimo dia na presença do Senhor.